Reflexões históricas de saúde e higiene. Irene, Silvana e Tânia. Sexto semestre, professora Marta. Os hábitos de higiene e saúde da época medieval eram inexistentes. Os europeus acreditavam que a água entrava nos poros e causava infecções, enfraquecendo o corpo e causando doenças. Além disso, acreditava-se que a lavagem frequente poderia causar até mesmo feridas. O esgoto era a céu aberto, as ruas não tinham pavimentação ou obras de drenagem, e assim recebiam os restos de dejetos e outras imundícies. As cidades da era medieval tinham as moradias em amontoados edifícios em uns labirintos de ruas estreitas, superpovoadas, barulhentas e sujas. Os banhos eram escassos, as pessoas tomavam 2 ou 3 banhos ao ano, geralmente às vésperas de festas religiosas. Os monarcas só tomavam banho ao nascer e quando iam se casar. E quando tomavam os seus banhos, havia uma única tina para todos tomarem banho. Os banhos começavam pelos mais velhos, homens, depois mulheres e por último as crianças, na mesma tina com a mesma água. Na época de Luís XIV, os perfumes eram prescritos por decreto real. Sem eles não era permitido aparecer em tribunais. Em alguma forma era preciso disfarçar os cheiros dos aristocratas que não tomavam banho. As epidemias históricas. Vamos começar com o flautista de Hamelin, de 1284, Alemanha. Talvez você não conheça essa história como verdadeira, e sim como conto de fadas. Mas a história real foi ambientada em 1284, na cidade alemã de Hamelin, na Baixa Saxônia. Naquele período, a cidade sofria com uma infestação de ratos e um flautista apareceu vestindo um casaco colorido. Então ele se comprometeu a livrar-se dos ratos, mediante um pagamento. O mesmo não aconteceu. O rei e as pessoas da cidade recusaram-se a pagar. E então o flautista, da mesma forma que enfeitiçou os ratos e os levou, voltou e enfeitiçou as crianças e as levaram. E tivemos a peste negra no século XIV, que foi uma doença que chegou através dos navios de comércio que vinham do Oriente entre os anos de 1346 e 1352. Além de produtos, os navios vinham carregados de ratos, com eles suas pulgas, que eram as verdadeiras vilãs. Picavam os homens das embarcações e lhe transmitiam uma bactéria. Doentes com sintomas como bolha de pus, de sangue pelo corpo, tinham vômito e febre alta. Com a medicina pouco desenvolvida, não havia remédios, e com tantos mortos, não havia nem caixões e nem espaço nos cemitérios para enterrar os mortos. Assim vimos nos últimos tempos também acontecer com o coronavírus. Tratamentos comuns à época medieval eram as sangrias, as sanguessugas e as ventosas. Devido a uma afirmativa da Bíblia que diz: a vida humana está no sangue, por isso a sangria, porque assim como o sangue estava sujo, purificando haveria a nova vida. Na Idade Moderna, nesse período, houve uma preocupação com a saúde pública e deu-se início à pavimentação das ruas e obras de canais para a drenagem do esgoto. Só que o mau planejamento dessas obras causaram a poluição das águas, que chegavam a matar pessoas e animais. Qualquer um que a bebia morria. Também já havia uma preocupação com a higiene pessoal, ainda pouca, porém mais frequente, feita com jarras e bacias que ficavam dispostas nos aposentos. Mas a falta de banho e o mau cheiro das pessoas levavam as pessoas da alta classe a começarem a importar perfumes
alavancando com isso a indústria de cosmético. Com a expansão industrial em meados do século XVIII, com a população rural migrando para as cidades, superlotando as moradias que tinham mínimas condições de higiene, que acumulavam detritos em recipientes que eram recolhidos uma vez por mês e levados a reservatórios públicos, pelo chamado de os tigres, que sofriam ao carregar os dejetos, pois boa parte dos dejetos formavam um líquido de ureia e amônia, que vazava dos tonéis, deixava marcas brancas sobre a pele negra, parecidas com listras. Por essa reação química, as marcas se pareciam com as do animal. Daí o apelido de tom pejorativo dos tigres ou tigrados aos escravos que faziam o serviço. No início do século XIX, com a vinda da corte portuguesa e a abertura dos portos, as cidades começaram a ter grande importância social e econômica, e a população cresceu exponencialmente. Mas esse progresso não foi acompanhado por infraestrutura. Com a expansão urbana e a multiplicação das indústrias, a distribuição de água não acompanhou, não dava conta das pessoas e ainda tinha um agravamento da poluição ambiental. Por causa das indústrias que jogavam seus resíduos nas águas, a água contaminada nos traz de volta as graves epidemias de cólera e tifo. Foi nesse momento que os governantes perceberam que tinham de investir recursos para a medicina e pesquisas da área médica, e Pasteur, juntos a outros cientistas, ligaram a água a micro-organismos patogênicos. A descoberta trouxe progresso ao saneamento. As autoridades ligaram a insalubridade a doenças da população, o que fez com que os engenheiros hidráulicos fizessem uma reforma radical do sistema sanitário, separando a água potável da água usada, canalizando os esgotos que era céu aberto. Entre 1830 e 1851, houve 23 epidemias letais no Rio de Janeiro, muitas dessas por doenças de veiculação hídrica. Era urgente a necessidade de melhoria dos sistemas de abastecimento de água. Nesse contexto, decidiram que a água passaria a ser comercializada, deixando de ser um bem público para se tornar uma mercadoria. Pela primeira vez no país, criaram uma organização do serviço de saneamento básico, e as províncias entregaram as concessões às companhias estrangeiras. Porém, as cidades brasileiras continuaram com a mesma situação caótica, onde as epidemias persistem: tifo, febre amarela, varíola e a peste bubônica, ou peste negra. E a população de ratos, pernilongos e outros vetores se multiplicavam. A peste negra dos anos de 1348, ela fez metade da população europeia sua vítima. Foi considerada a primeira doença pandêmica. Também matou pessoas na Índia e na China. As condições de higiene da época eram escassas. Os ratos estão então atraídos pela sujeira e com eles os verdadeiros vilões, as pulgas, que ao picar as pessoas transmitiu a doença. Os sintomas eram glândulas inflamadas, glândulas linfáticas inchadas, febre, tosse, muco com sangue e dificuldade para respirar. A cólera ficou conhecida no século XIX por se propagar principalmente pela água contaminada e também pode ser contraída por alimentos contaminados e bactérias através de contato físico. Seus sintomas são vômito, diarreia, cãibra nas pernas. Esses sintomas levam a desidratação grave e queda de pressão. A tifo nasceu da falta de higiene e a alta concentração de pessoas que teve uma infestação de piolhos transmissores da tifo. A doença afeta a circulação sanguínea, causa gangrena, pneumonia, insuficiência renal, febre alta, que pode evoluir para delírios e insuficiência cardíaca. Aqui deixo o meu relato do saneamento básico nos dias de hoje. Curiosidade: os penteados das mulheres da época que também atraíam infestações de piolho, até de rato e outros insetos. Outra curiosidade: uma imagem da nossa invasão.
e dizer que nossos indígenas já tinham preocupação ambiental e sabiam muito bem diferenciar onde que água usar e onde fazer suas necessidades.